Quero saudar aos amados que nos acompanham neste programa Hora Nazarena, de modo a iniciarmos este momento de qualidade. Eu quero convidar os amados para que possam, desde já, tomar a iniciativa de partilhar este programa para que mais pessoas possam conosco ouvir da palavra do Senhor neste dia. Amados, eu quero convidar a todos para que oremos desde já. Oremos. Pai, Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer e te louvar pelo seu amor, por este momento especial, este momento de qualidade que o Senhor nos dá para podermos juntos meditar da sua palavra. Permita que enquanto nós meditarmos esta palavra, Senhor, possa de algum modo mudar a nossa vida e nos aproximar cada vez mais de Ti. Use-nos para a honra e glória do seu nome. Abençoe todo aquele que assiste, todo aquele que nos acompanha, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu quero te convidar para que abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 2. Vamos ter uma breve meditação baseada nesta escritura. João, capítulo 2, o nosso versículo vai ser 5. João, capítulo 2, versículo 5. Passo a ler. Então, ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Em algumas versões nós encontramos aqui escrito: façam tudo aquilo que ele vos disser. Amados, como tema que nós trazemos em sugestão para esta meditação é um Jesus que fala. Este livro, na verdade, segundo a sequência do Novo Testamento, é o quarto evangelho que nós encontramos, a saber, o primeiro, Mateus. Encontramos de seguida Marcos, Lucas e, por conseguinte, encontramos o evangelho segundo João. João, ele vai apresentar Jesus de uma forma um pouco diferente. Não apresenta Jesus simplesmente nas suas manifestações ou vividas e vistas enquanto ele esteve aqui. Ele começa a falar de um Jesus que era a palavra, um Jesus que fez tudo, um Jesus que era o verbo. Ele começa a narrar sobre um Jesus de uma forma genérica. E quando avançamos para o capítulo 2, João, ele vai narrar sobre o primeiro milagre que foi realizado por este Jesus que é o verbo, que é a palavra, que é quem fez tudo. Aliás, a palavra diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele vai narrar sobre um Jesus que agora está num evento que é, na verdade, o casamento, as bodas de Cana. A palavra diz que foi aqui onde se realizou o primeiro milagre escrito de Jesus Cristo. Diz a palavra que naquele casamento estavam convidados Jesus, os seus discípulos, inclusive Maria, mãe de Jesus. A palavra de Deus vai nos narrar que no meio daquela alegria característica do casamento, no meio daquela euforia característica do casamento, no meio dos cânticos, no meio das salvas de palmas, das danças e tudo mais, acontece uma coisa catastrófica, segundo a tradição judaica. Na verdade, a falta de vinho que aqui se diz era uma coisa que era um problema grave, era uma coisa que era um problema que podia até, em termos de consequência, travar aquela cerimônia, travar aquele casamento. Então, a falta de vinho que agora se manifesta quando lemos a palavra a partir do seu capítulo 2, capítulo 3, era na verdade um problema grande para aquele evento onde Maria e Jesus haviam sido convidados. O que eu quero talvez destacar nesta nossa introdução é que vale a pena convidar Jesus nos nossos eventos, mas mais do que isso, vale a pena convidar pessoas que nos apontam para Jesus como uma solução quando alguma coisa ela começa a desandar, quando alguma coisa ela começa a perder o rumo, quando alguma coisa ela começa a ir a pique. Olha que Jesus estava presente na festa, mas mesmo com a presença de Jesus, o vinho ele falta. Mesmo com a presença de Jesus, a doença ela chega. Mesmo com a presença de Jesus, os problemas financeiros batem a porta. Mas o que me alegra, o que eu quero
quero partilhar aqui é que não foi Jesus que tomou a iniciativa de resolver o problema que se fazia sentir naquela hora. Foi uma pessoa que conhecia Jesus, que disse: "Hey, igreja, Jesus está aqui, então vamos falar com Ele. Hey, família, Jesus está aqui, então vamos nos aproximar a Ele. Hey, juventude, Jesus está aqui, então vamos nos aproximar a Ele." Por quê? Porque às vezes nós temos Jesus de lado, mas quando as outras pessoas que estão à nossa volta não são aquelas que nos apontam a Jesus como solução, nós entramos já a seguir influências deste mundo, entramos já a seguir as tendências deste mundo, entramos já a entrar em sítios onde até não tínhamos que entrar, porque não há quem nos aponta para Jesus como a solução dos nossos problemas. Aleluia! A palavra de Deus aqui narrada diz que Maria, que estava presente naquele evento, ela, quando se apercebe do problema, no versículo 3 nós podemos perceber isso. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus, ela foi ter com Jesus e foi dizer: o vinho acabou. Há uma sequência aqui muito bonita que eu aprendo. Quando Maria apercebe-se dos problemas dos outros, ela não corre para fazer daquilo assunto, ela não corre para fazer daquilo uma espécie de conteúdo para ter motivação de tomar chá com a vizinha. Ela não leva o problema dos outros para partilhar com os outros. Ela leva o problema dos outros para partilhar com aquele que pode trazer solução, para partilhar com aquele que pode abrir a porta de modo que possa se encontrar um mecanismo de ultrapassar. Maria, ela fala dos outros para Jesus. Maria, ela fala daqueles que têm problemas para Jesus. Eu imagino eu e você quando começamos a orar pelos outros. Eu imagino eu e você quando vemos aquele nosso vizinho que está em problemas e não tomamos iniciativa de simplesmente falar mal dele para com a outra vizinhança. Colocamos os joelhos no chão e colocamos o nosso vizinho na presença de Jesus. Jesus, o teu servo está padecendo. Jesus, o teu servo está perdido. Jesus, o teu servo precisa de ti. Maria, ela toma a iniciativa gloriosa de trazer o problemático para aquele que pode resolver o problema, de trazer o doente para aquele que pode sarar a doença. Maria, ela traz os outros para Jesus. Foi a primeira coisa que ela fez depois de se aperceber do grande caos que estava a se manifestar naquela hora. Maria fala com Jesus, versículo 3, versículo 4, Jesus fala com Maria e a coisa continua. Versículo 5, então é Jesus a falar com aqueles que Maria trouxe na presença dele. Aleluia! Às vezes nós corremos para falar com os outros sobre os problemas que estão a enfrentar, mas a fórmula certa é: vou ativar o assunto em Jesus, vou ativar a questão em Jesus, e Jesus, por sua vez, ele vai falar com aquelas pessoas. Mas atenção, antes de Jesus falar com aquelas pessoas, é Maria, no versículo 5, a falar com as pessoas sobre Jesus. Ela fala com Jesus sobre aquelas pessoas que estão no caos. No versículo 5, ela fala com as pessoas que estão no caos sobre Jesus. Não nos limitemos somente a orar pelas pessoas, mais do que apresentar os outros a Jesus, temos que levar Jesus e apresentar aos outros. Sim, você já orou por seu vizinho, eu sei. Sim, você já orou por sua amiga, eu sei. Sim, você já orou por seu pai, eu sei. Mas agora, mais do que isso, é levar Jesus até estas pessoas, é levar Jesus até o teu vizinho, é levar Jesus até as tuas amizades. Diga assim: eu já falei de ti para Jesus, mas agora eu quero falar de Jesus para ti. Permita que o evangelho se possa propagar. Aliás, foi este um mandamento: ir a todas as nações, ir a todo o mundo e proclamar
proclamar sobre Jesus. Maria, ela já estava a começar a exercer este mandamento que nos foi dado. O que me chama a atenção aqui é que quando Maria apresenta a Jesus no meio do caos, ela não fala de um Jesus que vai resolver o caos, ela não fala de um Jesus que vai trazer dinheiro para aquele que não tem dinheiro, não. Ela não fala de um Jesus que vai trazer a cura para aquele que está doente, não. Ela está no meio de pessoas que precisam de quê? De vinho. Ela não disse que Jesus vai vos dar vinho. Ela não disse que Jesus vai trazer a solução. Ele diz que façam tudo aquilo que Ele vos disser. Porque o mais importante do que ultrapassarmos uma situação caótica, o mais importante do que encontrarmos a solução de um problema temporário que nos apoquenta, é acima de tudo estarmos dispostos a fazer aquilo que Jesus nos diz. Porque nosso Jesus fala, porque nosso Jesus não só traz milagre, tal como se propaga nesta nossa era. O culto de Maria naquele dia não é um Jesus que vai te curar, não é um Jesus que te vai trazer prosperidade, não é um Jesus que te vai trazer isto e aquilo, não. Ela diz um Jesus que fala. Por quê? Porque ela chega e diz: façam tudo aquilo que Ele vos disser. Às vezes Ele dirá: entre ali, você tem que entrar. Às vezes Ele dirá: saia daí, você tem que sair. Porque a ideia que Maria quer transmitir é que nas palavras daquele há vida, nas palavras daquele existe tudo aquilo que nós precisamos. Se calhar pensamos que é só vinho que nós precisamos, mas nas palavras de Jesus existe muito mais do que vinho. Se calhar pensamos que é só cura que nós precisamos, mas quando ouvimos a Jesus, alcançamos muito mais do que cura. Alcançamos a vida em abundância, alcançamos a alegria necessária. Naquele casamento poderiam ter vinho que não acabasse, mas se não ouvissem a Jesus, a alegria que se espera no casamento não vai acontecer. Porque pessoas que casam ouvindo a Jesus alcançam a alegria que esperam no casamento. Mais do que vinho, eles conheceram um Jesus que lhes permitirá, amados, viver na comunhão de marido e mulher, viver na comunhão plena do casamento. Porque coisas nós podemos encontrar, mas em Jesus encontramos além daquilo que nós pensamos que é o nosso problema. Maria, ela começa a pregar: eu sei que aqui há falta de vinho, eu sei que aqui o casamento vai a pique, mas o que eu quero vos dizer, o que este aqui for a dizer, vocês devem fazer. Se ele disser que o casamento acaba aqui, permitam-se receber esta palavra e agir tal como ele faz. Porque eu aponto a Jesus como pessoa que vocês devem ouvir. É porque este aqui não vai vos trazer morte, é porque este aqui não vai vos fazer assunto, é porque este aqui vai cooperar para que vocês alcancem aquilo que é o desejo mais profundo do vosso coração. Às vezes você está ali na luta, você está ali a pensar que a coisa que você precisa é comida, você come, sacia a carne, mas continua com a fome espiritual. Ela diz que se você ouvir esta aqui, vais ficar sácio na carne e vais ficar satisfeito no espírito. É aquele que quando estás com sede te permite beber da água cujo sede elimina para sempre. Ele diz que aquele que beber desta água jamais terá sede. Aquele que ouvir as palavras deste Jesus permanecerá abastecido, permanecerá revestido, porque Jesus é o mecanismo qual nós precisamos para alcançar tudo
tudo aquilo que nós podemos desejar no nosso coração. Aqui no versículo 5, Maria, quando prega, ela não enche palavras, amados. A pregação, estou a imaginar Maria como a pastora do dia. Ela começar um culto no meio do casamento. A pregação delas é simples e curtas. Fazer, número 1, é que quando nós ouvimos a Jesus, amados, não podemos nos limitar simplesmente na escutatória. Não podemos nos limitar simplesmente no ouvir. Jesus fala para alguém agir, e quem age é aquele que ouve a Jesus. Se ele fala contigo, não é para você simplesmente tomar a palavra e parar por aí. A necessidade de ação, a necessidade de atitude. Ele falou para você amar o próximo, ame o próximo. Ele falou para você largar isto, aquilo, largue. Ele falou para você seguir os seus desígnios, siga. Não simplesmente pare no ouvir. Na verdade, a palavra vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. O nosso Jesus fala para nós agirmos. O nosso Jesus fala para nós fazermos. É por isso que Maria chama a atenção às pessoas que ele estava a pregar à igreja naquele dia. Façam tudo o que ele disser. Ela começa a sugerir aqui uma ideia de não edição daquilo que ele diz. Edição funciona no Photoshop, não na palavra de Deus. Quando ele diz deixa na plenitude. Não, Jesus, eu só posso conseguir até aqui. Não, Jesus, eu só posso ir até ali. Maria diz, façam tudo o que ele vos disser. Na verdade, quando nós vamos pregar o evangelho, amados, não é para apresentarmos o quão gloriosa é a nossa igreja, não é para falarmos bonito sobre o nosso pastor, nossos líderes, mas é para falarmos para as pessoas ouvirem a Jesus e fazerem tudo aquilo que Jesus diz, e fazerem tudo aquilo que Jesus manda, porque nosso Jesus é um Jesus que fala. Maria diz que este aqui vai falar. Quando ele falar, estejam atentos, número 1, para ouvir, número 2, para fazer, e fazer tudo o que ele disser. Maria, ela diz assim, ela prega assim, e se nós formos acompanhar a palavra, descendo um pouco mais, começamos a ver Jesus a falar. Quando Jesus começa a falar, o milagre começa a acontecer. Por quê? Porque Jesus falava, o povo ouvia. Depois de ouvir, o povo fazia aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus dizia. Quero dizer eu, o milagre tem que ser resultado disto, resultado de fazer aquilo que Jesus disse. Milagre é resultado de fazer aquilo que Jesus disse. Milagre é consequência de fazer aquilo que Jesus disse. Naquele casamento, quando aqueles servos começam a fazer tudo aquilo que Jesus manda, o milagre começa a acontecer. A atmosfera começa a mudar. As pessoas que estavam cabisbaixas começam a ganhar autoestima novamente. A alegria começa a tomar conta. As vovós começam a jubilar. Os papais começam a pular, as crianças começam a dançar. Por quê? Porque há pessoas naquele lugar que estão a fazer aquilo que Jesus manda, aquilo que Jesus está dizendo. Nas nossas famílias haverá alegria quando pai e mãe começarem a fazer aquilo que Jesus diz, quando o pai e mãe começarem a ouvir e a fazer aquilo que Jesus diz. Nas nossas congregações precisamos de pessoas que fazem aquilo que Jesus não diz, não aquilo que simplesmente o presidente da juventude disse, não aquilo que o pastor da igreja simplesmente disse. Aquilo que Jesus disse é o que trará como consequência a alegria, a união, o gozo que nós esperamos na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa jornada. Igreja, é tempo de atentarmos os nossos ouvidos para a palavra que Jesus diz. Jesus está falando hoje. Jesus fala a todo momento. A Bíblia é a boca aberta de Deus. O que nós temos que fazer é ouvir aquilo que Ele diz e fazer sem editar, fazer na plenitude, fazer de forma profunda, fazer de forma atenta. Quando Ele está falando, meu irmão, fique atento para não perder nem sequer uma palavra. Fique atento para não perder nem sequer uma frase. Fique atento para não perder nem sequer um parágrafo daquilo que Ele está dizendo. Porque quando você ouve na
plenitude. A bênção vai te alcançar na plenitude. E quando falo de bênção plena, não falo somente daquilo que se vive na terra, falo daquilo que ultrapassa o ambiente terreno, que é a vida eterna com Deus, que é a vida em abundância com Jesus, aquela vida que não acaba mais. Em algum momento aqui seremos apoquentados e fustigados por doenças como Covid-19, mas quando nos atentarmos naquilo que Ele fala, Covid não vai nos matar. Por quê? Porque nós temos vida em abundância, porque nós temos vida que não acaba mais. Todo aquele que se atenta naquilo que Jesus fala e de seguida faz, este de facto vive a plena bênção. Aleluia! Eu quero encerrar a nossa ministração hoje. Quero convidar a igreja para passarmos a ser atentos quando Jesus for falar conosco, para passarmos a criar ocasião para Ele falar conosco. Como fazer isso? Ele fala conosco quando se prega a palavra na igreja, mas também Ele fala conosco quando nós abrimos a Bíblia na nossa casa para lermos. E quando isso acontecer, vamos ativar a força que vai gerar o verdadeiro milagre da nossa vida, que é a vida eterna e tantas outras coisas que nós podemos ver aqui na terra. Há um Jesus que fala. É sobre este que Maria falava naquele dia. Maria falou para falar de um Jesus que fala. Este aqui é um verdadeiro evangélico, um pastor que para no púlpito para falar sobre um Jesus que fala. O crente verdadeiro qual é aquele que ouve e faz aquilo que Jesus que fala falou. Há um Jesus que fala. Nós temos que ouvir e fazer. Assim, nós poderemos trilhar a jornada de acordo com a vontade dEle. Fazer aquilo que Ele falou. Na verdade, Adão e Eva, eles quebraram quando começaram a fazer aquilo que Ele não falou. Quando nós fazemos aquilo que Ele não falou, quebramos a comunhão. Mas quando fazemos aquilo que Ele falou, há um hino que diz: Chiquembuchai na chavulavula. O nosso Deus fala, igreja. Vamos ouvir e fazer. Que o Senhor nos abençoe. Estamos a orar. Pai dos céus, queremos te agradecer por este tempo de qualidade que o Senhor nos deu hoje. Permita, Pai, que esta palavra possa construir em mim, possa construir, Pai, no meu irmão que agora nos ouve, na minha mãe, no meu pai, na minha irmã, na tua igreja, meu Deus, para que possamos nos atentar, porque Jesus está falando, Jesus está anunciando, Ele está chamando, Ele está trazendo palavra de vida e nós temos que ouvir, Pai, e temos que ter disposição para fazer. Nos capacite com Teu Espírito Santo, meu Senhor, para que possamos interiorizar e trazer à prática tudo isto que o Senhor está nos ensinando hoje. No nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém.